Muito bem, hoje a gente vai falar sobre essa aula de número 22, né? Vamos juntar, na realidade, né, partes das notas de aula 18, né, e 19, que ainda lidam com meios dielétricos, né? A gente vai falar sobre aplicações, perceber como se aplicam as condições de contorno, né? A gente vai falar sobre problemas de valor de fronteira envolvendo meios distintos, meios isolantes distintos. Fazer um exemplo, né, para ilustrar como aplicar as condições de contorno. Depois disso, vamos ver como seria mais ou menos o método das imagens, né? Envolvendo não a situação anterior de uma região isolante, um vácuo e uma região condutora, mas envolvendo dois dielétricos, né? A gente vai ver que resultados interessantes são obtidos usando a nossa análise matemática mais rigorosa, né? Pode chegar nos resultados que tem fácil interpretação. Isso é o que a gente vai falar da aula 18, das notas de aula 18. Né? Ainda nessas notas de aula a gente vai falar sobre energia em meios materiais, do ponto de vista mais geral agora, né? Sejam meios lineares ou não lineares. Ok? E na aula 19, na nota de aula 19, a gente vai só ilustrar o que acontece quando você introduz, né, um corpo dielétrico em uma região de campo, né? Ou seja, os resultados são obtidos quanto a interação, ou a força de atração ou repulsão do meio dielétrico nessa região de campo, né? Então, a introdução de um corpo dielétrico em uma região, corpo dielétrico, né? Em uma região de campo, né? Então, esses são os tópicos dessa aula 22. E com isso a gente conclui, né, essa parte de eletrostática em meios materiais. A gente vai fazer um apanhado geral disso aí. Muito bem. Um exemplo interessante, né, de como se resolve problemas envolvendo meios distintos é esse exemplo aqui. Cadê? Deixa eu abrir ela aqui. Esse problema aí nós temos aí a gente resolveu um problema parecido, né? Uma esfera condutora em uma região de campo uniforme. Assumimos que inicialmente existe uma região de campo uniforme, você introduz uma esfera condutora e qual é a distorção produzida. Naquele exemplo, o campo não penetra no condutor, né? Então a distorção é externa à região esférica, né? Então o problema agora é esse aí, certo? Considere que você tem aí uma região originalmente uma região de campo uniforme, né? Certo? Representada por essas linhas aí. Você introduz esse corpo esférico dielétrico de permissividade epsilon, né? E a pergunta é o que acontece com essa linha de campo, né? À medida que você introduz. É claro que agora a linha de campo vai penetrar dentro do dielétrico, como a gente está ilustrando aqui nessa figura, certo? Algo vai acontecer, né? Você precisa saber qual é o campo no interior e no exterior. Então nós temos duas regiões, né? 1 e 2.
E, essencialmente, nós queremos determinar a função potencial nessa região e nessa, sujeita às condições de contorno, né? Há condições de contorno entre essas funções potencial na interface, e o potencial tem que se comportar tal que, no infinito, o campo seja uniforme. Né? Então, essa é a questão que a gente quer analisar. Nós não temos densidade de cargas espaciais nesse problema, ou seja, uma região livre de cargas, né? Então, nós vamos aí fazer... então nós temos aí a nossa esferinha, né? Nossa esferinha de carga, digamos... Não dá para desenhar perfeitamente a esfera, né? Raio A, né? Permissividade epsilon. Permissividade epsilon zero aqui fora, né? No interior, o potencial é uma função, φ1. E no exterior é uma função φ2. Lembre-se, né? O potencial não pode ser uma única função nas duas regiões, porque o potencial tem continuidade na interface, mas a derivada é descontínua, né? Devido à condição de contorno para o campo D. Certo? Então, na região R menor ou igual a o potencial satisfaz a equação de Laplace, porque não existe carga espacial. Né? Certo? E na região R maior do que A, também o potencial satisfaz a equação de Laplace, né? No exterior. Né? Então, as condições de contorno são, né? O potencial tem que ser uniforme, muito longe da esfera, tá certo? Vamos aí colocar o sino coordenado, né? Sempre o eixo Z é aquele que coincide com a direção do campo infinito. Então, chama isso aqui de eixo Z, né? Um campo bem longe ele é uniforme. Né? Então, para R tendendo ao infinito, o campo é da forma campo constante AZ, ou seja, o potencial tem que ter um comportamento, né, tal que ele só tenha seu potencial, isso aqui tem que ser menos dφ2 dz AZ, né, que é o campo gradiente potencial. Então, para R muito grande, a derivada da função potencial no exterior tem que ser uma constante. Né? Então, vamos ver agora as condições de contorno. Observe que, devido à quebra de simetria, né, existe uma direção preferencial, que é a direção do campo aplicado. O potencial só depende da variável radial e do ângulo polar. Né? Não depende do ângulo φ, né? Porque essa estrutura tem a simetria de rotação em relação ao ângulo φ. Certo? Então, muito bem. Muito bem. As condições de contorno, né, que a gente vai usar potencial φ1 é finito na origem. Isso é uma informação importante, né? Porque nós sabemos que problemas em esfera de potencial depende de R θ. O potencial tem uma função radial inversa, né? Potência de R inversa, potência inversa de R. Então, a gente tem que eliminar essa possibilidade dessas funções no interior. Né? Essa é uma propriedade importante. Em R igual a potencial φ1 de R igual a, né? Qualquer que seja θ, é igual a φ2 em R igual a qualquer que seja θ. Certo? O que mais? Uma vez que não existe carga livre desse problema, a componente normal de D, né, radial, ou seja, a componente radial de D, do vetor densidade de fluxo elétrico,